Eu acho que deve fazer uns 10 minutos que eu tô aqui falando pra câmera, tentando achar uma forma de começar esse vídeo. Esse vídeo é um desabafo sobre fracasso, sobre sucesso, sobre a busca por sentido na simplicidade da vida. Mas aí, falei um monte e decidi fazer o seguinte: eu vou cantar uma música. Você sabe que eu canto mal, você sabe que eu não sou cantor, eu não consigo acertar uma nota, mas eu gosto de compor umas paradas. E aí eu compus uma canção que canta o seguinte: ó fracasso, companheiro antigo, como faço pra viver contigo? Se te abraço como velho amigo, tenho laço em vez de abrigo. Satanás largou seu ninho em campanário à meia-lua, 7 vezes endiabrado, vermelho de tanto vinho, retornou cantando fado. Queria eu um diabo na rua, fora do meu redemoinho. Ó fracasso, companheiro antigo, como faço pra viver contigo? Se te abraço como um velho amigo, tenho laço em vez de abrigo. Quem pegou aí a referência a Guimarães Rosa, pegou. Quem não pegou, talvez não pegue mais. Mas aí eu repito o refrão, aí tem a segunda estrofe, que é mais ou menos assim: tal qual ave que se move anunciando a estação, quando nubla o coração, em breve a alma chove. Se o semblante desfalece, cabe a mim me dominar, mas Abel que poupe a prece, é sangue meu que clamará. Ó fracasso, companheiro antigo. E aí, de novo, se você não conhece a história de Caim e Abel, aí você, como Hebreus interpreta Caim e Abel, aí também, se você não pegou, você não pega mais. Ninguém mais quer pensar em música hoje em dia, não. Só quer ouvir a música que balance o esqueleto. Tem coisa mais idosa que dizer isso. Mas aí eu repito o refrão uma vez e tem uma estrofe final, também diferente aí em termos de melodia. Porque, obviamente, eu não sou músico, não sei fazer tudo com a mesma melodia, que eu sou incapaz. Se a dor não passar e até o último dia eu sofrer com ela, eu vou gargalhar de ouvir da janela com a fina ironia de esta companheira indesejada e matreira. Será a última testemunha do meu derradeiro pesar, quando ela pensar que findou vitoriosa, iludida e cebosa, não poderá ver essa coisa gloriosa, a mais profunda verdade. Como viverei sem ela do outro lado da janela, por toda a eternidade? Ó fracasso. E aí, repete o refrão mais pela milionésima vez. Você me aguentou cantando aí, muito obrigado aí pela parceria, pela amizade, pela bondade de aguentar quem canta muito mal cantando aí. Espero que o Tuller tenha feito um semi-milagre pra ficar bem inaudível. Eu penso muito nos meus fracassos, mais do que eu deveria. Queria que os sucessos que eu consigo acumular chegassem aos pés do efeito emocional em mim do que os fracassos, né? As pessoas costumam olhar e pensar que quem tá na internet, quem tem um canal de sucesso, quem tem patrocinadores e tal, tá, nossa, o tempo inteiro cheio das suas próprias vitórias, né? Mas a mais na verdade é que muitas vezes as nossas vitórias revelam que nós somos incapazes, como esponjas quebradas, de absorver o prazer de alguma vitória. Alguns de nós não conseguem lidar com a derrota, não é? Mas outros de nós não conseguem lidar com o sucesso. E é por isso que Paulo diz: eu consigo viver contente em toda e qualquer situação, seja quando me sobra, seja quando me falta. Muitos de nós temos fé pra falta, mas e quando nós não temos fé pra sobra? Bom, por isso eu quero conversar com vocês sobre fracasso, usando Zima Blue, o episódio de Love, Death and Robots, o filme O Menu, que eu acho que muitos de vocês não entenderam a mensagem, e algumas outras referências culturais interessantes que me ajudam a pensar um pouco sobre como encontrar felicidade, não no sucesso, mas na simplicidade de uma vida que realmente vale a pena. No conto Obsessão, a jovem Clarice Lispector narra em primeira pessoa a confissão de uma moça sobre os sonhos da vida. Eu apenas esperava que tudo ocorresse bem, embora nunca me tomasse de contentamento se assim sucedia. Muitas vezes, tudo dar certo não nos fornece qualquer benefício emocional. Às vezes, as vitórias tornam tudo ainda pior aqui dentro.
Os psicólogos falam de uma ansiedade por aquisição. As coisas darem certo às vezes também causam problemas emocionais, mas muitas vezes o problema é mais profundo. O que fazer quando você finalmente vive os momentos de orações respondidas? Quando você vive a realização de alguns sonhos e parece que não existe pote de ouro no fim do arco-íris? Parece que você chegou lá e nada é diferente. Pior, tudo parece ainda mais cinza. Zima Blue and Other Stories foi publicado em 2006 por Alastair Reynolds. O livro ficou mais famoso após a adaptação do conto Zima Blue pela Netflix na animação Love, Death and Robots. É difícil falar a respeito sem dar muitos spoilers, então já fica avisado, spoilers de Zima Blue daqui em diante. Mas o conto, assim como o episódio adaptado, versa sobre criação, propósito, sucesso, significado e simplicidade. É um conto e um episódio para quem se sente como outra personagem lá do livro do Reynolds e se sente sofrendo da falha aguda da existência. A trama segue a história de Zima, um famoso artista futurista que é conhecido por criar obras de arte grandiosas e cósmicas. Suas obras começam como murais gigantescos, mas ao longo do tempo ele passa a explorar escalas cada vez mais épicas, envolvendo planetas e estrelas. O ponto mais marcante em suas obras é o uso de um simples retângulo azul, um azul muito específico que passa a receber o seu nome, o azul Zima, ou Zima Blue, em inglês, que dá nome à trama. Esse azul se torna um elemento repetido e enigmático nas suas criações. A narradora da história é uma jornalista que entrevista Zima para saber mais sobre o seu próximo projeto, que promete ser a última e a maior obra. Zima revela que muito antes de se tornar o grande artista, ele foi criado como um simples robô, projetado por uma tarefa bastante básica, limpar uma piscina. Ele foi construído para realizar essa função de maneira eficiente, e ao longo dos anos foi sendo aprimorado, recebendo mais habilidades e consciência. Eventualmente, ele passou a buscar algo mais significativo, o que levou ao mundo da arte e à criação das gigantescas obras cósmicas. O retângulo azul que aparece em suas obras, o Zima Blue, remete à cor dos azulejos da piscina que ele costumava limpar quando ainda era um simples robô. Essa cor é um símbolo da sua verdadeira origem e simplicidade, algo que ele perdeu de vista ao longo de sua jornada para se tornar alguém mais grandioso. No final do episódio, Zima retorna ao local onde tudo começou, a piscina. Ele revela que sua busca artística e filosófica sempre foi uma tentativa de se reconectar com a sua essência. Em um último ato, ele decide se desmantelar e retornar à sua forma mais simples, o robô limpador de piscina. Ele desliga sua consciência complexa e se torna novamente o robô que era, limpando os azulejos, um retorno simbólico à sua verdadeira natureza. A mensagem de Zima Blue é bastante óbvia, mas outra obra que trouxe a mesma mensagem de modo menos claro veio alguns anos depois e gerou algum vulto. E parece que nem todo mundo entendeu bem a mensagem desse filme. Eu me refiro a O Menu. Lançado em 2022, O Menu é uma sátira de suspense que segue um grupo de pessoas selecionados para participar de um jantar exclusivo em um restaurante de alta gastronomia em uma ilha isolada. O local é administrado pelo chefe Julian, famoso por suas criações culinárias inovadoras e conceituais. Entre os convidados estão o casal Tyler, um fanático por gastronomia, e Margot, que foi convidada por Tyler no lugar de sua ex-namorada. O jantar é uma experiência de várias etapas, com pratos cada vez mais bem elaborados, mas logo os convidados percebem que o evento não é apenas uma celebração culinária, é uma experiência desenhada para confrontar e punir os convidados. Cada prato que é servido durante o jantar tem um propósito mais profundo e perturbador. Conforme a noite avança, os pratos se tornam alegorias para confrontar os convidados com seus pecados e falhas pessoais. O jantar logo se transforma em um terror psicológico, onde todos seriam mortos, incluindo o chefe e toda a sua equipe. Ele projeta o evento como uma obra de arte final, um sacrifício que encerra sua carreira e a sua luta interna contra o vazio e a futilidade da alta gastronomia. Margot, no entanto, encontra uma forma de escapar. Ela descobre que o chefe começou sua carreira fazendo hambúrgueres e em um jogo psicológico diz que despreza toda aquela comida chique e que ainda estava com fome. Servir alguém com fome parecia algo que o chefe não encontrava há muito tempo. Ela pede um hambúrguer e enquanto ele cozinha é possível ver o sorriso no rosto do chefe. É Zima Blue limpando seus azulejos. Ela come metade do sanduíche, mas pede para levar o resto para a viagem. A moça consegue escapar da morte porque deu ao chefe aquilo que ele tanto queria e cuja saudade motivou o surto assassino. Uma atividade simples, uma atividade comum, uma atividade útil. Alimentar as pessoas com a comida gostosa. Parece que quanto mais nós alcançamos o sucesso em nossas áreas, mais distante nós estamos do propósito inicial que a gente tinha com elas. Como o empresário que antes auxiliava outros empresários e agora precisa simplesmente fazer uma performance no palco para conseguir vender cursos que às vezes não ajudam ninguém de fato.
Ou o professor que antes ensinava pessoas e as ajudava a progredir intelectualmente, e agora tudo que precisa é conseguir viralizar no TikTok para poder vender um livro ou outro. O pastor que discipulava pessoas no caminho da fé, e que agora vira um simples vendedor da sua própria autoridade para conseguir mais alunos em redes sociais. É a sina do mundo que vivemos. O sucesso muitas vezes nos afasta da beleza original daquilo que nos levou ao sucesso. Em ambas essas obras, Zima Blue e Yu-Menu, os dois protagonistas estão em uma batalha interna sobre isso, sobre o propósito de sua arte e de sua identidade. Eles enfrentam um conflito entre as pressões externas do público e a busca por significado interno. Zima percebe que a sua busca por criar artes grandiosas e cósmicas o afastou de quem ele realmente era. Ele sente que sua verdadeira identidade foi ofuscada pela fama e pelas expectativas do seu público. Julian, da mesma forma, está cansado da necessidade de agradar os ricos e poderosos com pratos cada vez mais elaborados, que servem mais para alimentar egos do que para transmitir uma verdadeira experiência gastronômica. Em Zima Blue e em Yu-Menu, os artistas centrais, Zima e Julian, são figuras atormentadas pela pressão de suas criações e pelo vazio existencial que sentem ao ver sua arte consumida de maneira tão superficial. Ambos buscam, de maneiras diferentes, se libertar dessas expectativas. Zima, através do retorno à simplicidade, e Julian, através de uma destruição total de si e de sua criação. Ambas as obras exploram de forma crítica e filosófica a relação entre o criador, sua arte e o seu público, questionando o propósito da criação artística e a alienação que pode surgir quando a arte se desconecta de suas raízes. O que Zima Blue e Yu-Menu têm em comum é a história de quem chegou ao topo, mas que sente falta da simplicidade e da satisfação dos seus pequenos começos. A verdade é que se nós não cuidarmos do nosso relacionamento com os nossos ofícios, nós vamos viver a sina de Arthur Schopenhauer, quando ele disse que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso vai acometer aqueles que projetam naquilo que não tem a solução da sua identidade. Mas nada nessa vida é suficiente para nos dar o senso final e último de propósito. Você pode me ouvir falar isso e pensar, eu preciso realmente de um relacionamento mais saudável com meus ofícios, sejam com os jantares ou com os quadros. Mas não é isso que Zima e Julian buscam. Eles não reconfiguram a rota. Eles não escolhem novos trabalhos ou mesmo ofícios paralelos. Eles não parecem buscar na família, na amizade ou mesmo em Deus um propósito maior. Ao invés de desistir de algumas coisas, eles decidem desistir de tudo. Não sei onde foi que eu ouvi essa frase, mas ela me acompanha já faz muitos anos. A frase diz: você não precisa desistir de tudo, você só precisa desistir de algumas coisas. É algo que eu sempre me lembro quando a minha cabeça começa a ficar confusa sobre a vida e os pensamentos começam a propor algumas ideias inconcebíveis. Eu tenho que parar e lembrar disso. Eu não preciso desistir da vida, eu só preciso desistir de algumas coisas. Tanto Zima quanto Julian utilizam a autodestruição como uma forma de se libertar de suas crises existenciais. Para eles, destruir o que se tornaram é a única forma de encontrar paz e significado. Zima se desmantela e retorna à sua função original, abandonando sua consciência complexa e suas obras de arte grandiosas. Esse ato de autodestruição representa a sua libertação das expectativas da sociedade e do peso de ser um artista consagrado. Julian, por sua vez, planeja seu jantar como um ato final de autodestruição, em que ele e seus convidados serão mortos. Ele vê isso como uma forma de concluir sua carreira e sua vida de forma simbólica e radical, destruindo tudo que foi construído, tanto na culinária quanto nas relações vazias com seus clientes. A solução do Julian foi acabar com tudo. A solução do Zima foi voltar atrás, mas de forma a se despedaçar e deixar de ser quem ele era. São decisões radicais que representam o abismo que eles chegaram. Mas pode representar para nós, talvez, o grau de transformação profunda que precisamos encontrar em nós mesmos quando chegamos ao ponto final do fracasso interior diante do sucesso exterior. Uma coisa é alcançar o sucesso, outra coisa é passar a viver pelo sucesso e deixar esse sucesso definir a sua identidade, principalmente porque o sucesso é muito difícil de manter. Tem pelo menos 3 grandes desafios em tentar permanecer no sucesso. O primeiro é que você precisa começar a lutar muito para continuar lá, tentando ser melhor que concorrentes, tentando permanecer nos holofotes, tentando continuar sendo interessante e chamando a atenção. Em segundo lugar, para estar em cima, você precisa agradar quem você não respeita, porque você precisa ou da massa ou dos críticos. É o dilema do político, não é? Você precisa do voto de pessoas que você acredita que precisa controlar. É como o candidato à prefeitura, falando que precisa do voto de gente idiota. Em terceiro lugar, você sempre vai lidar com o senso de ser um impostor, não importa quão bom você seja no que você faz, porque ninguém nunca vai ser merecedor de tanta atenção. Desses 3 sentimentos, talvez esse é certamente o que eu entendo melhor. Eu vivo minha vida achando que vocês um dia vão me descobrir, que vocês um dia vão descobrir que eu fui alçado a um lugar que eu não mereço. Durante o dia, a semana, eu ouço as pessoas dizerem que eu prego muito bem, que meus livros são incríveis, que os vídeos as abençoam, e eu só penso que daqui a pouco essa mesma pessoa vai descobrir que os meus livros são uma porcaria.
que minha produção é meio ridícula, que meus sermões são tanto inúteis. Eu sei que esses são sentimentos comuns, mesmo em pessoas que fazem coisas boas. Mas esses sentimentos lembram que, ao nos apegarmos ao sucesso, seremos tomados por sensações que vão nos esmagar. A gente acaba como o Zima ou como o Julian. Ou podemos tentar algo diferente, igualmente radical, mas talvez menos violento. Talvez a solução do dilema de Zima e de Julian seja voltar aos pequenos começos de modo mais saudável. Sair do dualismo das muitas glórias humanas, aproveitar a presencialidade da vida e olhar para um propósito que está além daqui. Deixa eu explicar essas 4 coisas para você. Sobre voltar a pequenos começos. Eu acho que é muito saudável reencontrar o prazer de retornar ao idealismo dos inícios, sem necessidade de abandonar tudo o que temos ou o que somos. Hoje eu tenho viajado o Brasil, pregando em grandes igrejas, eu dei aulas e palestras em outros países, mas eu comecei meu ministério evangelizando estudantes de ensino médio. Depois que eu virei pastor de igreja, começou a faltar tempo para esse tipo de evangelismo. Mas não faz muito tempo que, depois de 8 anos, eu voltei a pregar numa sala de aula. Não tinha transmissão ao vivo. Nada que eu disse sairia daquela aula. Jovens cheios de possibilidade, me perguntando sobre como evangelizar melhor na escola. Era básico, era fundamental, era quase infantil e era lindo. Havia um brilho nos olhos quando perguntavam e um brilho nos meus quando eu respondia. Eu já preguei em eventos com 5.000 pessoas me ouvindo, câmera em grua me filmando, 300.000 pessoas ouvindo depois na internet os sermões, editoras pedindo para publicar o sermão, mas aqueles 20 adolescentes me ouvindo em um sermão de 15 minutos em uma sala de aula, onde eu não precisava me preocupar com nada, além da vida daquelas 20 pessoas me ouvindo. Aquilo era o meu hambúrguer, era o meu azulejo de piscina. Tem um episódio de Suits, onde um dos advogados que deu tudo para ter o seu nome na placa da empresa, revela que gostava de sentar na antiga mesa dele, de quando ele era um mero associado. Talvez o problema do Zima é que ele não conseguia mais sentir prazer em limpar a piscina. Como um artista renomado, isso era talvez indigno dele. O Julian não podia mais servir hambúrgueres, mas nós, na vida real, nós podemos voltar aos nossos prazeres e objetivos iniciais. Eu gostava de evangelizar em escolas. E aí eu me tornei pastor, me tornei pregador, me tornei autor, comecei a vender cursos, ser dono de editora, patrocinado por grandes empresas. E eu só queria ensinar teologia na internet. Era isso, continua sendo isso. Abrir mão de parte daquilo que me tira da rota, então, mesmo que isso me deixe menos bem sucedido, não faz mal. É por isso que eu posso vir aqui, publicar em um canal menor, com views que não evoluem tanto. É por isso que o Mundo Copy pode continuar. Porque é fazer o melhor hambúrguer que eu posso, sem ligar em agradar críticos eruditos da alta gastronomia. Agora, sobre o dualismo das glórias humanas, o Zima e o Julian não podiam simplesmente deixar parte da glória dos seus ofícios, porque estavam presos nas expectativas de sucesso, fama ou dinheiro. Isso me lembra o livro que Julius Samuel Held publicou em 1905, chamado Rembrandt's Aristotle and Other Rembrandt Studies, onde ele interpreta a famosa obra de Rembrandt, conhecida como Aristóteles contemplando o busto de Homero, uma figura de óleo datada de 1653. A obra retrata o filósofo grego Aristóteles de forma introspectiva, com a mão direita, que representa o que é mais importante e valioso, repousando sobre um busto do poeta épico Homero. Sua mão esquerda, que normalmente representa o que é menos valioso, está posta em uma grande corrente de ouro. Aristóteles usa a roupa da alta classe renascentista. Usa medalhão, anel e corrente. É interessante que o quadro foi criado em um período em que Rembrandt enfrentava dificuldades financeiras. Se a pintura representa as próprias ansiedades de Rembrandt, ela explora o conflito entre o material e o espiritual, a honra e a riqueza. Aristóteles, com suas vestes ricas e medalhão, representa a filosofia aristotélica focada na lógica e no mundo físico. Ao contemplar o busto de Homero, ele reflete sobre o valor da poesia, da emoção e da sabedoria inata. O busto de Homero mostrava um homem que ficou para a história com seu valor e glória, enquanto Aristóteles estava vivendo em busca dos bens meramente materiais. Aristóteles tem um ar contemplativo. Era o conflito entre duas glórias terrenas, uma imediata, a riqueza, e uma duradoura, a honra humana. De toda forma, Rembrandt representava um Aristóteles em luta entre duas glórias terrenas. Como cristão, eu acredito em outro tipo de glória, uma que não gera corrente de ouro nem busto de pedra. É a glória representada na música Alhambra, de Gerson Borges e Gladir Cabral, onde eles cantam: queria tocar os sinos da majestosa catedral, pensei em compor os hinos, pintar as faces do vitral, mas tu me fizeste olhar o chão e repintar os rodapés, silenciar em meio à sombra do jardim. Existe uma honra em se voltar aos trabalhos considerados menores, em repintar rodapés, em limpar piscinas, em cozinhar hambúrgueres. É o que Paulo fala quando diz que o corpo de Cristo tem muitos membros. Alguns membros têm mais honra, outros menos honra. Alguns são mais importantes e gloriosos, outros talvez soem menos. Mas todos têm o seu papel no reino e todos são usados pelo Espírito. Existem formas de se sentir usado pelo Espírito que só são possíveis quando silenciamos em meio às sombras do jardim. Mas em terceiro lugar,
O Zima e o Julian não conseguiam aproveitar a presencialidade da vida. Isso é uma coisa que eu sempre lembro quando vejo um trecho do Clóvis de Barro Filho, que representa muito bem como é importante viver a vida presente. A gente não é educado para viver a vida onde ela está. A gente é educado para viver a vida onde ela não está. Ou quando você entrar na faculdade, você vai ver entra na faculdade, o primeiro entrou, professor disse, vai ter exame da ordem daqui 5 anos. 5 anos? Quer dizer, peraí, eu já estava há 12 esperando chegar. O cara podia dar um gostinho, dar aquela aula, né? Agora aqui a aula vale pela aula. O cara me joga para daqui 5. Aí você consegue um trabalho e o cara entra e diz, aqui tem 15 níveis, é o plano de carreira. E aí você pega e fala, velho, isso vai acabar com 80? É quando eu morro. Não vai chegar nunca, né? É a presencialidade da vida, né? Eu estou completamente aqui, que não é nem cá, nem lá, é aqui. E estando aqui, isto aqui exaure, preenche, completa, satisfaz, a ponto de eu não precisar escapar, nem para trás, nem para frente. É o momento de intensidade plena da vida em que o indivíduo está onde ele está. E, portanto, na exuberância da sua potência maior. Então, eu insisto, é preciso trazer a vida para onde ela está. É um trecho muito poderoso. Uma vez me perguntaram em uma mentoria com os funcionários de uma escola teológica que eu dava aula, sobre como eu fazia para produzir tanto. Eu respondi que era sacrificando minha família e meus amigos. Eu lembro que eu falei de forma até um pouco exagerada e dramática. Eu disse, tem muito sangue derramado na minha família, em cada obra que eu produzo. Eu lembro até hoje da expressão do pessoal na mesa. Foi um choque generalizado. Mas a verdade é que muitas vezes, chegar lá cobra que você esteja pensando no trabalho enquanto brinca com as crianças. Você nunca está onde você está, porque você sempre está no trabalho, sempre está em busca da próxima coisa. Eu sou grato a Deus, porque com o tempo eu consegui encontrar o lugar onde eu quero estar. Eu quero estar com minha esposa, quero estar com meus filhos, quero estar com a minha igreja. Eu não quero viver minha vida em busca do próximo quadro. Eu não quero viver minha vida em busca de agradar o próximo crítico. Quero servir a Deus e quero experimentar a presencialidade nos presentes que Deus dá no dia a dia. Por fim, nós só podemos escapar do destino de Zima e de Julian se vivermos nossos ofícios olhando para um propósito que está além daqui. A verdade é que nós precisamos de algo para além. Uma citação muito poderosa do filósofo italiano Giorgio Agamben, que praticamente encerra o seu livro A Comunidade que Vem, sempre me persegue quando eu penso sobre a realidade da vida. Ele diz que no momento em que percebes a irreparabilidade do mundo, neste momento ele é transcendente. Como o mundo é, isso está fora do mundo. O filósofo entendeu que o mundo é irreparável, que o mundo é insuficiente, que aquilo que o mundo é, isso está fora do mundo. O mundo não é algo que podemos reduzir a uma coleção de fatos e objetos presentes. A realidade da vida está fora do mundo, no sentido de que o significado ou a essência última do mundo transcende o que podemos observar ou experienciar diretamente nele. Mas só percebemos isso quando percebemos a irreparabilidade do mundo. Só aí, na irreparabilidade, é que o mundo se torna transcendente. Foi C.S. Lewis que disse a mesma coisa, de modo mais apologético, no capítulo Esperança, em sua obra Cristianismo Puro e Simples. Ele argumenta que criaturas não nascem com desejos a menos que exista a satisfação para esses desejos. Ele diz que o bebê sente fome, então existe algo como comida. Que um patinho quer nadar, então existe algo como água. Que homens sentem desejo sexual, então existe algo como sexo. E aí vem a famosa frase dele: se eu descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos o satisfazem, isso não prova que o universo seja uma fraude. Provavelmente, prazeres terrenos nunca foram destinados a satisfazê-lo, mas apenas a despertar e sugerir o verdadeiro desejo. Então ele argumenta que o que devemos fazer com esse desejo não é desprezá-lo, não é deixar que ele desapareça, mas sim devo fazer com que o principal objetivo da minha vida seja seguir esse desejo até onde ele me levar. Esse lugar é a presença de Deus, do outro lado da eternidade, onde encontraremos a satisfação que nenhum sucesso terreno poderá nos dar. C.S. Lewis é muito competente em considerar os desejos inatos que apontam para algo além da realidade física e material. Ele sugere que, assim como os nossos desejos naturais têm satisfações correspondentes, se há em nós um desejo profundo que nada nesse mundo pode satisfazer, isso só pode ser um indício de que fomos feitos para outra realidade, um outro mundo. Lewis propõe que os prazeres terrenos são uma espécie de sombra ou vislumbre do que realmente buscamos. Que a verdadeira satisfação só pode ser encontrada nessa espiritualidade em Deus. Os nossos desejos não são vazios.
mas indicam uma realidade maior, além do mundo material. E isso tem que afetar o nosso trabalho. O conto Zima Blue e o filme O Menu nos lembram de que o sucesso sem propósito profundo é uma prisão que nos arrasta da nossa essência. O retorno à simplicidade e à autenticidade pode ser a chave para escapar dessa armadilha. Assim como Zima volta à sua função original e Margot escapa ao pedir algo simples para o Julian, devemos buscar um equilíbrio saudável entre nossas aspirações e as nossas raízes. Ao final, a verdadeira liberdade está em encontrar significado nas coisas simples da vida. Então talvez a solução não seja desistir de tudo, mas desistir de tentar conquistar uma glória que é só sua e dependente da glória de Deus.